Você já se sentiu descartado? Como se anos de sua vida pudessem ser apagados em um instante por uma traição cruel. Esta é a história de Sofia, uma mulher que foi humilhada e expulsa de sua própria vida pelo homem que amava. Ele a chamou de material velho, um obstáculo para sua nova felicidade. Mas ele não sabia que o passado guardava um segredo, uma verdade tão poderosa que transformaria seu triunfo em pó e cinzas. Prepare-se para uma jornada de dor, descoberta e uma vingança que ninguém poderia prever. O que acontece quando a pessoa que você destruiu é a única que conhece a verdade sobre você? Sofia e Ricardo eram o retrato do sucesso paulistano. 20 anos atrás, se conheceram na faculdade de arquitetura, dois jovens cheios de sonhos e ambição. Juntos, eles construíram mais do que maquetes e projetos. Construíram uma vida, um casamento e a Almeida e Rocha Arquitetos, uma das firmas mais prestigiadas de São Paulo. Sofia era a alma criativa, a visionária cujos projetos estampavam capas de revistas. Ricardo era o cérebro de negócios, o negociador implacável que transformava os desenhos de Sofia em contratos milionários. Eles moravam em uma cobertura nos jardins, com vista para o caos organizado da cidade que eles ajudaram a moldar. Mas por trás da fachada de sucesso, uma sombra pairava. O sonho de ter um filho nunca se concretizou, uma dor silenciosa que, com o tempo, abriu uma fissura em seu relacionamento, uma rachadura que Ricardo estava prestes a transformar em um abismo. O ar-condicionado da sala de reuniões no 25º andar de um prédio na Faria Lima zumbia baixo, um som frio que combinava com o clima no ambiente. Sofia terminava sua apresentação, a paixão por cada detalhe do projeto vibrando em sua voz. Do outro lado da mesa de mogno, os investidores, dois senhores de terno impecável, trocavam olhares confusos. Senhora Rocha, começou um deles, a voz cautelosa. Agradecemos sua apresentação, mas não entendemos. Já fechamos todos os detalhes com seu marido. Ele nos informou que o projeto seguiria uma direção diferente, mais conservadora. Sofia sentiu o chão sumir sob seus sapatos de salto. Ela olhou para Ricardo, sentado ao seu lado, que encarava a janela com uma indiferença calculada. O silêncio dele era mais alto que qualquer grito. Ricardo finalmente se virou, não para os clientes, mas para Sofia. Um sorriso mínimo, quase imperceptível, curvou seus lábios. Peço desculpas pela confusão, senhores, disse ele, a voz suave como seda e afiada como navalha. Minha esposa é a alma criativa da empresa. Às vezes a paixão a leva a revisitar ideias antigas. Ele usou a palavra esposa como se fosse uma limitação, um adjetivo de segunda classe. Como discutimos, seguiremos com a abordagem mais segura e rentável. Sofia, querida, acho que seu trabalho aqui terminou. A humilhação a atingiu como um soco no estômago. Na frente de todos, ele a reduziu a nada, a uma sonhadora imprudente. Ele não apenas a desautorizou, ele a apagou. Os investidores, claramente desconfortáveis com a tensão familiar, levantaram-se rapidamente, apertando a mão de Ricardo e oferecendo a Sofia um aceno de cabeça condescendente. A porta da sala de reuniões se fechou com um clique suave, deixando os dois em um silêncio ensurdecedor. O aroma de café caro e ambição pairava no ar, agora misturado com o cheiro azedo da traição. Sofia permaneceu sentada, as mãos cerradas sobre a mesa, os nós dos dedos brancos. Ela podia ver o reflexo distorcido de seu rosto no tampo de vidro polido. Quem era aquela mulher? E quem era aquele homem ao seu lado, que de repente se tornara um completo estranho? O trajeto de volta para casa foi uma tortura silenciosa. O trânsito da Marginal Pinheiros se arrastava, um rio de luzes vermelhas e brancas que espelhava o caos dentro dela. Ricardo dirigia com uma calma assustadora, os dedos batucando no volante de couro ao ritmo de uma música suave que tocava no rádio. Cada nota parecia um insulto. Sofia olhava pela janela,
vendo os prédios de São Paulo passarem como fantasmas. Ela se lembrava de quando eles olhavam para aquela mesma paisagem e viam um futuro, um campo de possibilidades. Agora, ela só via um cemitério de sonhos compartilhados. A cidade que eles amavam parecia zombar dela, indiferente à sua dor. A porta da cobertura se abriu, revelando o espaço que ela havia projetado com tanto amor. Cada móvel, cada obra de arte na parede, cada vaso de planta era uma extensão de sua alma. Mas naquela noite, o apartamento parecia uma jaula dourada. O ar estava pesado, denso de palavras não ditas. Ricardo foi direto para o bar. O som do uísque caindo sobre o gelo ecoando no silêncio. Sofia ficou parada na entrada, sentindo o peso de 20 anos de história prestes a desmoronar. Aquele lugar, que antes era seu refúgio, seu santuário, agora parecia o palco de uma execução. No quarto, Sofia tirou o blazer e os sapatos, sentindo um alívio físico ao se livrar da armadura de mulher de negócios. Vestiu um hobby de seda simples e foi até a sala. Ricardo estava de costas, olhando a cidade iluminada. "O que foi aquilo, Ricardo?" Ela perguntou, a voz mais firme do que se sentia. "O que diabos foi aquilo na reunião?" Ele se virou lentamente, o copo de uísque na mão. Seus olhos estavam frios, desprovidos de qualquer emoção que ela pudesse reconhecer. "Aquilo", ele disse, a voz baixa e controlada, "foi o início de uma mudança, Sofia. Uma mudança necessária." As palavras seguintes saíram de sua boca com uma facilidade cruel, como se ele as tivesse ensaiado por semanas. "Eu tenho outra pessoa, Sofia." A frase pairou no ar entre eles, simples, brutal e definitiva. O coração de Sofia pareceu parar e depois recomeçar a bater de forma descompassada e dolorosa. Outra pessoa. A frase ecoava em sua mente, despida de detalhes, mas cheia de imagens que sua imaginação traidora começava a pintar. Outros sorrisos, outros toques, outros segredos compartilhados na escuridão. Ele não parou por aí. A crueldade era uma arma que ele manejava com precisão. E não é só isso. Ele fez uma pausa, saboreando o poder do momento. Ela está esperando um filho. Na verdade, ele já nasceu. Temos um filho, Sofia. Um herdeiro. Filho, herdeiro. A palavra que fora o fantasma em seu casamento, a fonte de tanta dor e consultas médicas, de tantas esperanças frustradas. Ele pegou a dor mais profunda dela, a sua vulnerabilidade mais secreta, e a usou como a lâmina final para cortar os laços que os uniam. Ele não estava apenas terminando o casamento, estava aniquilando o passado deles. Uma avalanche de memórias a soterrou. As clínicas de fertilidade com suas paredes brancas e cheiro de antisséptico. Os sorrisos forçados para amigos em chás de bebê. As noites em que ela chorou em silêncio, para que ele não visse sua dor. Eles haviam concordado, anos atrás, em fechar aquele capítulo, em aceitar que seriam apenas os dois. Pelo menos, era o que ela pensava. Agora, ela percebia que para ele, não era um capítulo fechado, mas uma conta aberta, uma dívida que ele sentia que ela nunca poderia pagar. E ele havia encontrado outra pessoa para quitá-la. Ricardo deu mais um gole no uísque, os olhos fixos nos dela. "Eu quero que você saia", ele disse sem rodeios. A brutalidade da frase a deixou sem ar. "Sair? Sair da nossa casa?" "Não é mais nossa casa", ele corrigiu. "A Larissa e o Léo precisam de um lugar para morar. Um lugar apropriado. E este apartamento é perfeito. Eu preciso de espaço para a minha nova família." Ele falava da nova família com um orgulho que feria. Ele estava varrendo Sofia de sua própria vida para dar lugar a outra, como se ela fosse apenas um móvel velho e fora de moda. O choque inicial deu lugar a uma fúria gelada. "Você não pode fazer isso", disse ela, a voz tremendo. "Esta casa é minha tanto quanto sua, e afirma, metade dela é minha, Ricardo. Nós a construímos juntos." Ele riu. Uma risada curta, amarga,
que a gelou até os ossos. Legalmente, a firma está no meu nome. Você confiava demais, Sofia. Sempre confiou. Quanto ao apartamento, podemos brigar na justiça, mas pense bem. Você, uma mulher sozinha, contra um pai de família precisando de um lar para seu filho, quem você acha que o juiz vai favorecer? Ele tinha planejado cada passo. Enquanto ela desenhava futuros, ele planejava sua destruição. Ele se aproximou, o cheiro de uísque e de um perfume caro que não era o dele a envolvendo. Ele a olhou de cima a baixo, um olhar que a despiu de toda a sua dignidade. Entenda, Sofia, nosso tempo acabou. Eu te descartei por velhice, como material usado. Você não me serve mais. As palavras a atingiram com força física. Material usado. Era isso que ela era para ele depois de 20 anos. Uma peça obsoleta. Ele se virou e foi para o quarto de hóspedes, fechando a porta atrás de si, deixando-a sozinha na sala imensa, com os destroços de sua vida espalhados aos seus pés. As lágrimas que ela segurou finalmente vieram, quentes e furiosas, mas em meio ao soluço de dor, uma nova emoção começou a borbulhar. A raiva. Uma raiva pura, cristalina. Ele achava que podia simplesmente descartá-la, apagá-la. Não. Ela não era material usado. Ela era a arquiteta daquela vida, a fundação sobre a qual ele construiu seu império. E se ele queria guerra, ele a teria. Ela secou as lágrimas com as costas da mão. O choro podia esperar. A primeira coisa a fazer era pensar. Agir. Começar a coletar as ferramentas para lutar de volta. Horas mais tarde, quando a respiração profunda e regular de Ricardo vinha do quarto de hóspedes, Sofia se moveu. Silenciosa como uma sombra, ela foi até o escritório que dividiam. O cheiro do charuto cubano que ele gostava de fumar ainda estava no ar, misturado com o aroma de livros e papel. Era um cheiro que antes lhe trazia conforto, a sensação de parceria. Agora a sufocava. Seu alvo era o cofre, escondido atrás de uma gravura de Burle Marx. Ela sabia a combinação. Anos atrás, ele a ensinara, rindo, dizendo que eles não deveriam ter segredos um do outro. A ironia era cruel. Com os dedos trêmulos, ela girou o seletor. O cofre se abriu com um clique suave. Lá dentro, em meio a maços de dinheiro e joias, estavam as pastas de documentos que ela procurava. A escritura do apartamento, os documentos dos carros, contratos de investimentos. Ela pegou tudo o que se relacionava aos bens que adquiriram juntos. Cada papel era uma prova, uma arma. Ela não sairia daquela guerra de mãos abanando. Ricardo a subestimou. Ele sempre a vira como a artista, a sonhadora. Ele se esqueceu de que a arquiteta que projetava estruturas belas também entendia perfeitamente como funcionavam as fundações. E ela estava prestes a abalar as dele. De volta à sala, ela começou a tarefa mais dolorosa: empacotar. Ela pegou caixas vazias na área de serviço e começou a jornada agridoce por sua própria vida. Um porta-retrato com uma foto deles em Paraty, jovens e sorridentes. Ela o colocou na caixa com cuidado. A primeira edição de um livro de Oscar Niemeyer que ele lhe dera. O jogo de xícaras de café que compraram em uma viagem a Tiradentes. Cada objeto era um fantasma, uma memória de um amor que ela agora percebia ser uma ilusão. Ela não estava apenas empacotando coisas, estava exumando um relacionamento morto. Perto das 3 da manhã, movida por um impulso de despeito, ela entrou no quarto principal, o quarto deles, e acendeu a luz. Começou a arrancar suas roupas do closet, jogando-as sobre a cama sem cuidado. O barulho acordou Ricardo, que se sentou na cama do quarto de hóspedes, a porta aberta. "O que você está fazendo? São 3 da manhã. "Cumprindo suas ordens, querido", respondeu ela, a voz carregada de um sarcasmo frio. "Você me mandou sair, estou saindo. Ou preferia que eu esperasse sua nova família chegar para me ajudar com as malas?" Ele resmungou algo e voltou a se deitar, mas ela sabia que tinha estragado seu sono.
Era uma pequena e mesquinha vitória, mas naquela noite pareceu imensa. No dia seguinte, o sol nasceu sobre uma São Paulo cinzenta, refletindo o estado de sua alma. Depois de uma noite em claro, dirigindo sem rumo e cochilando no carro, ela foi para a firma. Precisava pegar seus arquivos pessoais, seus projetos. Mas na entrada do imponente prédio comercial, um obstáculo a esperava. Seu Valdir, o porteiro que a cumprimentava com um sorriso e um "Bom dia, doutora", há 15 anos, barrou sua passagem. "Dona Sofia, me desculpe", disse ele, o olhar baixo e envergonhado. "O doutor Ricardo deu ordens expressas. A senhora não pode entrar." A humilhação pública, na frente de funcionários e colegas que passavam, foi a gota d'água. De volta ao carro, as lágrimas de raiva e impotência escorriam por seu rosto. Ela se sentia encurralada, expulsa de todos os cantos de sua vida. Foi então que, em um ato de desespero, ela pegou o celular. Rolou a lista de contatos, passando por nomes de amigos que, em breve, teriam que escolher um lado. E então, ela viu um nome que não discava há anos: André Monteiro, um colega da faculdade, brilhante e gentil, que se tornara um dos advogados mais temidos de São Paulo no direito de família. Era uma aposta, mas era a única que ela tinha. O escritório de André, na Vila Olímpia, era o oposto do dela: minimalista, moderno, com toques de aço e vidro. Exalava uma calma e um controle que contrastavam violentamente com o furacão que era a vida de Sofia. André a recebeu com um abraço caloroso e um olhar de genuína preocupação. Ele não era mais o jovem idealista da faculdade. Era um homem seguro de si, com olhos que pareciam ver através das fachadas que as pessoas construíam. "Sofia, sente-se. Me diga o que aconteceu." André ouviu em silêncio. O rosto se tei, date-o. Daredio. Daredio. André ouviu em silêncio, o rosto se tornando mais sério a cada palavra. Ele não a interrompeu, não fez anotações. Apenas a ouviu, oferecendo a ela a dignidade de ser ouvida, algo que Ricardo lhe negara. Quando ela terminou, um silêncio pesado se instalou no escritório, quebrado apenas pelo som distante do tráfego lá embaixo. André suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Ricardo é um canalha, mas foi um canalha descuidado", disse ele, abrindo a pasta. Seus olhos passaram rapidamente pelos documentos. "Mas ele também é perigoso. Ele vai jogar sujo, Sofia." Então, ele a olhou nos olhos. "Você não pode voltar para aquele apartamento. E não pode ficar em um hotel. Ele vai te achar. Precisa de um lugar seguro." Ele abriu uma gaveta e tirou um molho de chaves. "É do meu apartamento na Vila Madalena. Eu quase não o uso. Fique lá, pelo tempo que precisar. Considere o primeiro passo para recuperarmos sua vida." O apartamento de André era como ele: elegante, funcional e com uma alma tranquila. Tinha janelas amplas com vista para as copas das árvores e as paredes eram decoradas com fotografias de arte. Pela primeira vez em 48 horas, Sofia se sentiu segura. O espaço estava vazio de memórias. Era uma tela em branco. Ela tomou o banho mais longo de sua vida, deixando a água quente lavar não apenas o cansaço, mas parte da dor e da humilhação. Enrolada em uma toalha, pediu comida por um aplicativo e, enquanto esperava, percebeu que aquele era o início. Não um fim, mas um novo e aterrorizante começo. Uma semana depois, ocorreu a primeira audiência de conciliação. O fórum era um lugar frio e impessoal. Ricardo estava lá,
acompanhado de um advogado de aparência predatória. Ele exalava arrogância. O novo papel de pai de família lhe caía como uma luva de grife. Ele mal olhou para Sofia. André foi metódico e preciso, apresentando as reivindicações de Sofia sobre o apartamento e os bens. Ricardo contra-atacou, pintando-a como uma mulher amarga e vingativa. O juiz, um homem de rosto cansado, adiou a decisão, marcando uma nova data. A guerra de atrito havia começado. Foi na segunda audiência que Ricardo desferiu seu golpe mais calculado. Quando André levantou a questão da empresa, o advogado de Ricardo apresentou um documento. Um contrato assinado, datado de 6 meses atrás, no qual Sofia supostamente cedia sua parte da sociedade a ele, em troca de uma quantia irrisória. A assinatura no papel era, inegavelmente, a dela. Sofia ficou pálida. Ela se lembrou de uma noite, meses antes, quando Ricardo lhe deu uma pilha de papéis para assinar. Coisas rotineiras da empresa. Ele dissera. Cansada, ela assinou sem ler. A confiança cega dela havia se tornado a arma dele. A porta foi aberta por uma garota jovem. A porta foi aberta por uma garota jovem, bonita de um jeito óbvio, vestindo um short curto e uma camiseta. Era Larissa. Ela segurava um cigarro eletrônico e olhou para Sofia com desdém. Pois não? Eu quero falar com o Ricardo, disse Sofia, a voz firme. Larissa riu. Ele está ocupado dando banho no nosso filho, e ele não quer falar com você. Acho que ele já deixou isso bem claro. Supera, tia. A palavra tia foi dita com veneno. Era uma forma de demarcar território, de esfregar a juventude e a fertilidade na cara de Sofia. Mas Sofia manteve a calma. Só um recado para ele, disse ela, olhando para Larissa. Pergunte a ele se ele tem certeza de que fez um bom negócio, e diga que mentiras têm pernas curtas. No fundo do apartamento, um bebê chorou. Sofia notou que a barriga de Larissa estava completamente lisa. Para quem teve um filho há pouco tempo, algo estava estranho. Ela se lembrou da data do contrato falso, 6 meses atrás. A criança de Larissa tinha, segundo Ricardo, acabado de nascer. Mas as datas não batiam. Uma semente de dúvida foi plantada. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Amigos em comum começaram a se afastar. Sofia descobriu, através de André, que Ricardo estava espalhando uma história venenosa. Ele dizia a todos que o motivo de não terem filhos era que Sofia, no início do casamento, o traíra, engravidara de outro e fizera um aborto que a deixara estéril. A mentira era tão monstruosa, tão vil, que a deixou sem fôlego. Ele não estava satisfeito em roubar seu futuro. Ele estava reescrevendo seu passado, pintando-a como uma vilã para justificar suas próprias ações. Foi a traição final, e foi o que a fez decidir usar sua última arma. Ela ligou para ele. Ricardo, precisamos nos encontrar. É sobre a empresa. Para sua surpresa, ele concordou. Marcaram no Parque Ibirapuera, perto do lago, um lugar onde costumavam passear aos domingos. Ele chegou com um ar de triunfo. Ela estava sentada em um banco, calma. Não vou te dar a empresa, Sofia. Desista. Eu não vim falar da empresa, disse ela. Abriu sua bolsa e tirou um envelope pardo antigo. Eu vim te devolver uma coisa. Ela entregou o envelope a ele. Dentro, havia laudos médicos de quase 15 anos atrás. Os resultados dos exames de fertilidade que eles fizeram juntos. Ricardo franziu a testa, confuso. Começou a ler. Seus olhos percorreram as páginas, primeiro com impaciência, depois com incredulidade, e finalmente com horror absoluto. Os documentos eram claros. O problema de infertilidade nunca fora dela. Era dele. Um diagnóstico definitivo. A zoospermia. Esterilidade completa e irreversível. O que é isso? Ele gaguejou, o rosto perdendo a cor. É a verdade, disse Sofia, a voz sem emoção. Eu menti para você. Pedi ao médico para dizer que o problema era meu. Eu não queria destruir você,
seu orgulho, sua masculinidade. Eu te amava o suficiente para carregar essa culpa sozinha. E agora, Ricardo, de quem é o filho que está na nossa casa? O mundo de Ricardo, construído sobre mentiras e arrogância, desabou naquele instante, ali mesmo, sob o sol da tarde no parque. O colapso de Ricardo foi total. Ele confrontou Larissa, que, encurralada, confessou. O filho era de um ex-namorado. Ela tinha visto em Ricardo a oportunidade perfeita, um homem rico e desesperado por um herdeiro. Expulsa do apartamento, sem o império que sonhava, ela desapareceu. Ricardo, por sua vez, perdeu tudo. A firma, sem a genialidade de Sofia, faliu em menos de um ano. O apartamento foi vendido na partilha de bens, mas, mais do que dinheiro, ele perdeu a si mesmo, assombrado pela verdade de sua própria mentira e pela nobreza da mulher que ele destruiu. Sofia, com a ajuda de André, abriu seu próprio estúdio. Livre das amarras do passado, sua criatividade floresceu como nunca. A parceria profissional entre eles logo se tornou algo mais, um amor tranquilo e sólido, construído sobre respeito e admiração. Ela não apenas recuperou sua vida, ela construiu uma nova, mais forte e mais verdadeira, a partir das ruínas. Ela provou que ser descartada não era um fim, mas a libertação para se tornar a arquiteta de seu próprio destino. Obrigado por assistir a esta jornada de tirar o fôlego. Se você acredita no poder da verdade e da superação, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. A vida pode nos derrubar, mas como escolhemos nos levantar, define quem realmente somos. Você já teve que se reconstruir do zero?